Deus seja louvado. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 13. Livro de João, capítulo 13. Nós vamos ler uma parte deste capítulo, que é quando fala quando Jesus lava os pés dos discípulos. Nós vamos ler do 1 ao 5. Então, é João capítulo 13, do 1 ao 5. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filhos de Simão, a trair Jesus. Outras versões, tem versão que fala ceia, tem versão que fala Páscoa, mas é um jantar, uma ceia, um tempo de comunhão ali. Pode seguir, varão. 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e ao enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Até aí, depois se eu for ler mais algum versículo eu digo, mas é até aí. Meus amados, aqui está uma das histórias mais impressionantes para mim, na minha visão das Escrituras Sagradas. Jesus, o Filho de Deus, o Rei, o Criador de todas as coisas, Senhor dos senhores, Deus que estava na terra encarnado, ele tem um encontro ali com os discípulos, com os 12. E os discípulos, todos eles, nós sabemos que por conta da região, naquele lugar, era comum que quando eles chegavam em qualquer casa, os escravos, eles lavavam os pés daqueles que chegavam como visitas. Eles chegavam e os pés deles eram limpos, até porque era sandália, deserto, areia, era muito sujo. E eles chegavam e era lavado os pés deles, dos que chegavam ali. E chegaram então, e a palavra deixa muito clara que estava tendo ali um tempo de comunhão, uma ceia, um jantar. Eles estavam à mesa, e Jesus sabia que o seu tempo na terra era o último tempo. Eu acho muito interessante que Jesus, ele não estava mais agora entre aqueles judeus que estavam perseguindo e procurando-o para condená-lo e matá-lo, e posteriormente isso vai acontecer. Mas Jesus, sabendo disso, olha o amor do Senhor para com seus discípulos, sabendo disso, ele separa um tempo, e separando esse tempo, ele vai sentar-se com os discípulos, e quando ele vai sentar com os discípulos, para ter essa conversa, para ter esse tempo com eles, para ensinar eles, para talvez falar para eles algumas coisas. Nós não sabemos se está tudo relatado aqui. Pode ter coisas que estão relatadas e podem ter coisas que não estão relatadas, mas isso está relatado. Então ele senta e começa a conversar com eles, a falar das coisas, porque ele sabia que o tempo dele na terra aproximava, e ele ia partir, ele ia para a crucificação, e ele sabia disso. Então, meus amados, era um tempo de muita qualidade, eu acho, de um tempo muito abençoado, um tempo muito, assim,
tremendo para os discípulos, e eu creio que para Jesus, que amava os seus discípulos. Eu penso que ele nos dá uma lição muito interessante. Eu não sei se os meninos têm a mídia aí para colocar, eu pedi para fazer, não sei se deu certo, mas eu penso que ele deve ter pensado em muitas coisas, o que ele ensinar para esses 12 discípulos, o que ele falar para eles, o que, tipo assim, que lição eu vou deixar para esses discípulos, que eles possam levar adiante o Evangelho, levar adiante a palavra, levar adiante aquilo que eu tenho ensinado. O que eu posso deixar de lição? Então ele está sentado ali, ensinando-os, conversando com eles e dizendo a eles. E o texto é muito claro, que ele então pega uma toalha, pega esses 12 discípulos, e ele vai fazer isso que nós estamos vendo na imagem, vai lavar os pés deles. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele nos dá essa lição: ser grande é ser servo. Vamos repetir todos juntos essa frase? Ser grande é ser servo. De novo, ser grande é ser servo. Então, meus amados, o Senhor, sendo rei, se fez servo. Sendo rico, se fez pobre. Sendo o Todo-Poderoso, o maior, se fez o menor entre os outros. Então essa é a lição de Jesus. Ser grande é ser servo. Meus amados, isso vai contra a cultura vigente, por exemplo. Hoje, se nós falarmos isso em qualquer lugar, possivelmente haverá discordância. Quando eu falo em qualquer lugar, fora da igreja, eu penso que a igreja que entende o mínimo da palavra de Deus, ela sabe disso, pelo menos deveria saber. Então eu digo isso fora da igreja mesmo. Eu entendo que a igreja, ela entende o que nós estamos falando. Então, meus amados, nós sabemos que ser grande para o Senhor e para a palavra é ser servo. E Jesus, sabendo disso, o versículo 1, ele fala que chegando o tempo da sua crucificação, ele sabia que haveria chegado a hora que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar e que ele iria voltar ao céu. Ele sabia disso. Então, meus amados, ele está falando aqui para os crentes, os apóstolos, os discípulos que andaram com ele, que caminharam com ele, que foram com ele. Então ele continua ensinando-os, ele continua demonstrando o amor dele para com os discípulos na prática literal. Não é, meus irmãos, um amor de faz de contas, não é uma palavra de faz de contas. Não é, meus irmãos, uma aparência de amor. Não é isso que Jesus está mostrando. Não é um amor aparente. Ele está demonstrando aqui, dizendo para todos escancaradamente o que é amor, o que é serviço, o que é ser grande. É o que é. Então, meus amados, e nós sabemos, eu quando estava escrevendo hoje, eu ainda marquei, eu pensei assim, né? Eu falei assim, no meio de um negócio tão importante, de uma cerimônia importante, de um encontro importante, no meio de Jesus, ele sabia disso tudo e havia um traidor entre eles. Havia um traidor com eles. E Jesus tratando de um negócio assim, para mim, eu disse, na minha visão, de suma importância, e ele levanta um traidor. Há um traidor no meio desses 12, que é o Judas Iscariotes, e fala ali no versículo 2. Então há um traidor, e no meio disso tudo, Jesus não muda nada do programa, nada. Ele continua fazendo igual. Ele continua falando, vai continuar lavando os pés, vai continuar dizendo, ele vai continuar amando. Eu pensava comigo,
Como que é minha régua em relação a isso? Porque Jesus sabia que ele iria traí-lo. Aliás, todos abandonam Jesus, dos 12, todos menos um. Todos deixaram Jesus, todos menos um. Então, meus amados, e Judas estava no meio. O diabo semeia no coração de Judas que era o momento, que chegou o momento dele agora colocar em prática aquilo que era o anseio do inimigo. Era o momento de trair Jesus. E agora ele recebe o sinal, tipo, realiza aí o que eu coloquei no seu coração, pode fazer. E ele vai fazer. E ele traz Jesus, e nós sabemos disso. Agora o rei do universo, ele vai realizar a tarefa que um escravo realizava. Isso aqui, meus irmãos, nos ensina muito, porque ele não era somente um rabino, um mestre. O Senhor sabia da sua divindade, Ele sabia quem era Ele. Ele sabia para onde Ele estava indo, Ele sabia qual era a sua missão. Ele conhecia a obra que lhe fora confiado, Ele sabia qual era a obra. Tudo isso. E Ele vai fazer o que um escravo fazia, que era tirar as sandálias, olhar aqueles pés, não é esses pés de Hollywood aqui. Os pés eram feios. Imagina andar no sol escaldante ou no frio, calor, frio, que é deserto, é isso, frio, calor, frio, calor, frio, calor. E calor, não é esses calor que a gente conhece. Então às vezes dá 50 graus no deserto. E eles estão caminhando no meio dessa areia. E chegam lá nesse momento. Para esse momento do encontro, para essa conversa, para esse tempo de mesa com o Senhor Jesus. Então não precisa eu repetir que ele, sentado à mesa mesmo, não preciso, mas eu vou repetir, mas você sabe, o texto diz para nós, que ele tira a sua capa. A capa, sim, aí dizia que ele era o rabino, e que essa capa mostrava quem ele era, então ela também mostrava quem ele era. Então ele tira ela, cinge-se de uma toalha e vai até os pés dos discípulos e começa a lavar. Os pés cascorentos, os pés inchados, cortados, ele começa a cuidar deles. Agora, um escritor, ele diz assim: os dedos que criaram as montanhas, agora massageiam os pés dos discípulos. Aquele que um dia todas as nações se ajoelharão diante dele, agora está ajoelhado diante dos seus discípulos. Meus amados, ele poderia ter chamado um dos discípulos e dito assim para o João, para o Pedro, para o Tiago: gente boa, pega aí uma toalha, pega um lenço e vai limpar. Eles fariam aqui, ó, rindo. Mas ele não disse isso. Ele disse:
Ele foi fazer. Ele tomou a decisão de mostrar que ser grande é ser servo. Decisão dele, pessoal. Decisão daquele que tudo criou. Ele levanta-se da mesa, tira a capa. Ele tira e está lembrando a eles, daqui a algumas horas, crucificação. Daqui a algumas horas, cruz. Daqui a algumas horas, Gólgota. Daqui a algumas horas, a condenação. Então ele coloca a toalha em volta da cintura, derrama água na bacia e começa a lavar os pés deles, um por um, de todos eles. Então, meus amados, o Senhor mostra para nós que servir é a penúltima, não é a última, a penúltima expressão de amor. Penúltima. A última, meus irmãos, expressão de amor é dar a vida por alguém que só Ele deu. Amados, eu pergunto para mim mesmo: o que é isso, né? O próprio Deus que cria o universo, que tem o controle de tudo, de todos, de todas as coisas, Ele resolve nos dar esse ensino, nos dar esta lição, a dizer para nós o que é ser grande e como é ser grande. Aqui não tem lugar para orgulho, não tem lugar para arrogância. Aqui não tem lugar para dizer que eu sei mais do que o outro, que eu sou melhor do que o outro, que o meu dinheiro é melhor do que o outro, que isso é melhor do que o outro. Nada disso, não tem lugar para isso. Isso aqui também não é uma falsa humildade que as pessoas às vezes carregam consigo. A falsa humildade, que é tão grave quanto a falsidade mesmo. Então, meus amados, isso é a expressão de amor. Não há amor verdadeiro sem serviço, não há, não existe, não tem como. Os missionários que estão mundo afora, nenhum agora está vendo o jogo, sei lá que jogo que passa. Ninguém está preocupado se eles estão no fronte, eles estão lá, às vezes na iminência de serem mortos, perseguidos, se forem encontrados de forma literal, em muitos lugares, mundo afora. Muitos, meus irmãos, estão no serviço. E o amor genuíno, meus irmãos, ele vai ser demonstrado no cotidiano, diariamente. Como nós fazemos isso? Meus amados, às vezes fazemos com recurso, às vezes fazemos sem recurso. O que nós precisamos é colocar as necessidades do outro acima das nossas. Ei, pastor, é fácil falar isso, né? Infelizmente eu quero te dizer que não é fácil falar isso. É difícil de nós cumprirmos isso.
não é fácil. Porque por vezes nós somos como aquelas crianças birrentas, que o Senhor te dá a possibilidade, Ele te dá o recurso, Ele te dá a inteligência, Ele te dá tudo, te dá até a grana mesmo, recurso literal. Nós somos como aquelas crianças birrentas, é meu, é meu, é meu, e você segura aquilo, e não solta por nada. Eu quero dizer, alguém disse aqui nessa plataforma mesmo, eu não lembro quem, que a semente, se ela ficar na sua mão fechada, ela vai morrer na sua mão e não vai resolver nada você ter essa semente, nada, não adianta. Então nós só podemos contar, os mais novos nem sabem quem são, a história, por exemplo, de um dos. No Brasil, graças a Deus, nós temos muitos homens brilhantes. Mas eu lembro que certa feita, uma das minhas irmãs que já passaram, tinha 3 irmãs, tenho uma só. 2 já foram. Uma operou em São Paulo na Beneficência Portuguesa. Quem era o diretor, sei lá que tipo de diretoria, era o Antônio Hermílio de Moraes. Dos homens mais ricos do Brasil, era o segundo, terceiro, primeiro, ficava ali. Dono da Votorantim, todo mundo sabe quem é isso. Quem é? Os mais velhos, os mais novos não sabem quem é, porque ele já morreu faz algum tempo. Era presidente da Beneficência Portuguesa, diretor, sei lá, era mantenedor. A minha irmã mesmo veio debaixo desse poderio que tinha esse hospital, né? De Minas para São Paulo, ficou no hospital maravilhoso, dos melhores, lá foi operada, cuidada. E lá os funcionários diziam assim, eu perguntava, eu sempre tive curiosidade, quem sabe eu encontro com esse cara no corredor, queria dar um beijo nele, né? Dar um uta nele. Ele dizia, ele era um cara muito grande, né? Um cara estranhão assim. E eles falavam assim, cara, parece que não, mas os finais de semana dele, o sábado e domingo, ele fica aqui no hospital o tempo inteiro. Se for preciso de varrer esse chão, ele varre. Se for preciso limpar banheiro, ele limpa. Ele faz qualquer coisa para servir aqui. Eu nunca tive notícia se ele fosse crente. Eu tenho quase certeza que não. Mas foi um exemplo brilhante de um homem que serviu o povo, a nação e os pobres. Ele é um rico. E um pobre pode servir? Pode. Às vezes ele não vai ter o recurso que Antônio Hermílio de Moraes tinha. Mas ele às vezes tem uma capacidade que Deus deu para ele, de alguma forma, intelectual, profissional, não sei. E ele pode servir a uma geração e mudar as coisas, se ele desejar. Eu vejo lá no prédio uma senhora, nós descobrimos isso na pandemia. Ela mora 2 andares para baixo, 1 andar. O cuidado que ela tem, nós moramos num prédio que tem 18 andares. Na pandemia, ela pegava comida e saía distribuindo, prédio afora, para quem não podia sair, para os velhos, os que estavam sós. Dona Dorinha não é crente, tenho certeza que não é. Brava, se deixar fala uns palavrão, fácil. Mas um amor de pessoa, sempre olhando. No domingo eu fico, às vezes eu vou lá, vejo o porteiro, o que esses caras comem, né? Será que eles trazem marmita todo dia? Aí de vez em quando eu estou vindo, ela está passando com o prato, mesma comida dela, ela vai lá e leva para o porteiro. Gesto simples, irmãos, que Jesus nos ensina. E que nós garramos com aquilo que Deus nos dá e dizemos assim, não, cara, isso aqui é muito meu. É muito meu. Vou te dar um alerta.
Tessalonicenses, Paulo escreve a essa igreja dizendo que o Senhor virá num abrir e fechar de olhos. Piscou, Ele vem. E você não sabe o momento, o dia, a hora, você não sabe nada, como eu não sei. Então Jesus, Ele está dizendo que nós devemos olhar para o outro. Jesus está dizendo que nós devemos ver o outro. Jesus está dizendo que as pessoas não são invisíveis aos nossos olhos. Elas não são. Hoje nós vemos muita arrogância. Nós frequentamos lugares onde lanchamos, comemos, falamos. Eu disse hoje pela manhã, eu sou um observador nato, isso é o que meu filho herdou de mim. Desde sempre, eu observo tudo, eu estou ligado, o meu filho é desse jeito. Então eu sento, ainda que você não queira escutar, você escuta. Então nós conhecemos garçonetes de 10 anos, 5 anos, 6, de 2, de 1. Nós conversamos com todos, nós tratamos todos iguais. Todos iguais. Obviamente nós amamos ser bem atendidos, óbvio que nós amamos isso. Mas meus amados, eu vejo do meu lado, eu espero que a igreja não faça isso. Não tem por favor, não tem obrigado, não tem nada. Eu não estou te ensinando modos não. Eu estou te ensinando que a igreja, ela precisa ser diferente. A igreja não pode ser com os demais. Então, porque as pessoas, elas se arrogam, diz, porque elas têm dinheiro e podem se assentar ali, então não tem por favor, não tem obrigado, não tem nada. Ele passa por cima de tudo. E nós às vezes falamos com os garçons, fala, e aí cara? E ele fala assim, fala, rapaz, é muito triste às vezes a forma que eles nos tratam. É muito triste. Mas nós, meus irmãos, vamos seguindo, vamos falando, e nós devemos dar esse exemplo, devemos falar desse exemplo. Devemos dizer dessa grandeza, desse poder do Senhor, onde nós estamos, dar o exemplo. Porque Ele nos deu esse privilégio, nós temos esse privilégio de poder mostrar o Evangelho, de poder dizer quem é Jesus, de poder demonstrar o que é Evangelho. Não, meus irmãos, ser o que é dito hoje, né, Brasil afora, nós somos um número gigantesco, e o Ibope diz isso para nós, meus irmãos, assim de crente. E isso, meus irmãos, não sai do meu pensamento, porque como que nós somos tantos milhões de crentes evangélicos, como queiram denominar, meus irmãos, e nós não conseguimos ver mudança no país, na sociedade. Olha para a sociedade indaiatubana mesmo. É uma cidade boa, uma cidade próspera, uma cidade, mas e os problemas que tem? Então não é grana, não quer dizer isso, queridos. Não é isso. Nós precisamos entender o Evangelho, nós precisamos entender o que Jesus está falando, nós precisamos entender o que é ser grande para o Senhor. É isso que nós precisamos. É isso que a igreja ela precisa. É isso que eu preciso. Haver um despertamento no meu coração para que eu possa, em todo o tempo da minha vida, eu me dedicar a Deus e dizer, Senhor, estou aqui, envia-me a mim, faça o que o Senhor quer da minha vida e me abençoe. E Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, meus irmãos, Jesus, não tenha dúvida que Ele sabia o futuro daqueles pés que Ele estava lavando. Não tenha dúvida que Ele sabia. Aqueles 24 pés que seguiram
e estavam com Jesus, no próximo dia, já não estariam mais defendendo a sua causa, no próximo dia. Agora preste atenção na demonstração do amor de Jesus pelos discípulos. Ele sabia disso, ele sabia da traição, ele sabia do abandono, de tudo isso, e ele continua. A pergunta é, eu falei no começo, que régua é a nossa régua? Então, a maioria de nós, é o que eu imagino que é o que eu meço, que seja o bom é que é o bom. Para Jesus não é assim. Senão Judas nem estaria ali no meio desse grupo. Não, esse aqui eu vou investir nele, porque ele é bonzinho. Essa aqui eu vou investir nela, porque ela é boazinha. Essa não é a régua de Jesus. Aliás, Jesus, os discípulos dele eram os santos, né? Não eram os melhores homens. Talvez na sociedade os piores. É os que ninguém queria nem ouvir falar deles. Esses discípulos que ele vai lavar os pés deles, são os caras que, quando vissem, e aconteceu, o brilho de uma espada romana, eles não ficou ninguém, só um. Apenas um dos 12 fica com ele. E a palavra fala que é o discípulo amado. Esse fica com ele até o fim. Por conta disso ele escreve o evangelho, claro, com a experiência que ele teve. Então, porque ele não foi um fujão, ele não foi um discípulo que deu linha quando o caldo engrossou. Ele não fugiu. Por conta disso ele escreve João, 1º, 2º e 3º João e Apocalipse. É só isso que ele deixa no Novo Testamento para nós. Esse é o João, o discípulo amado de Jesus. João era o mais chegado de Jesus. Judas não vai chegar nem no outro dia. Ele abandona no mesmo dia, na mesa mesmo. Ele já abandona, ele já trai, ele já decide por aquilo que o inimigo tinha colocado no seu coração, no mesmo dia. Ele não vai para frente, ele não segue em frente. Então, meus amados, o Senhor Jesus, Ele nos dá essa lição, que ser grande é ser servo. Ser grande é servir. Ser grande é olhar para o outro. Ser grande é servir com a vida, é servir com recurso, é servir amando, é servir abraçando, é servir sorrindo, é servir. É servir na igreja, é servir fora da igreja, é servir na empresa, é servir na universidade, é servir no trabalho, é servir. Nós possamos, em nome de Jesus, tomar essa lição de Jesus para o nosso coração, sabendo que Ele quer isso de nós, Ele busca isso de nós. Lá em Marcos ele escreve assim: e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos.
Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o Senhor do universo, Ele cinge-se de uma toalha para servir. E vai lavar os pés dos discípulos. Me perdoe de estar sendo repetitivo. No reino de Deus, meus amados, ser grande é ser servo, não é o contrário. Isso é servir, isso é trabalho para o Senhor. No reino de Deus, não é ser poderoso, não é ter autoridade sobre muitos, porque muitas pessoas imaginam que isso é serviço, é importante, mas não é isso. Não é ter autoridade sobre muitos, é servir muitos. Isso é o reino. É para isso que Cristo veio, para isso, isso é o ensino dele. O seu maior serviço na terra é servir a muitos. O meu é servir a muitos. Jesus, ele vai nos ensinar, meus irmãos, que o verdadeiro ministério nosso na terra é servir o próximo, é cuidar do próximo, é auxiliar o próximo, é erguer o próximo, é não deixar que ele desfaleça, é não deixar que ele morra, é não deixar que ele pereça. Esse é o nosso maior ministério, o nosso grande ministério. Eu engrandeço a Deus porque na minha vida passaram grandes homens e grandes mulheres de Deus. Nesta igreja mesmo, não muito longe da história aí, passou uma mulher chamada Dona Norma, né? Baiana, arretadíssima, mãe de Ana Baiana. Ela chegou um dia aqui e disse assim: pastor, eu gostaria de me fixar aqui na igreja. Oh, que bênção. Veio, ficou por um período. Quando nós demos assim, cadê a Dona Norma? Ela está na Bahia de novo. Eu falei, mas o que ela está fazendo? Ela falou, ela tem uma missão lá, e ela foi cuidar da missão. Aí passou um tempo, ela apareceu. Aí sentei com ela, os irmãos conhecem ela, conversaram. E as sobrinhas dela tinham me contado a história. Falou, pastor, a mulher é motor mexido demais, ninguém pega ela, ela é brutal. Mas não tem dinheiro? Não, ela dá jeito assim mesmo. Sem dinheiro ela ora e Deus multiplica o pão e ela vai. Ela morava numa cidadezinha maior e os pais dela tinham uma pequena rocinha num lugar mais interiorano ali, mais no interior do que onde ela morava. Ela não tinha dúvida, ela ia desses ônibus como se fosse Salto, Campinas Salto, só que ela tinha que ir dormir lá. Ela enchia esse busão de coiseira, de pão, carne, o que ela tinha de recurso era isso. Se chama alguém, vamos comigo, não vou, vamos, não vou, ela ia sozinha. Ia lá, alimentava as crianças, os pobres, as viúvas. Ela planta uma igreja, começa um ponto de pregação, salva ali os pais de santo, mãe de santo. Ela faz um alvoroço na cidade, ela sozinha. Não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha
ninguém atrás dela. Deus mandou ela ir, ela foi. Hoje não. Hoje ela está estruturada. Tem uma igreja que cuida dela. Tem um pastor que cuida dela. E o trabalho está avançando cada dia. Os cultos dela é muito normal. Mostraram para nós a última vez uma foto. Não é culto dela, culto do lugar lá. É normal ter 150, 200 pessoas. Normal. Ela começou sozinha, baldeando panela com pão, carne moída e um molho para levar para esse povo. O que é carne moída e pão, irmãos? Para nós, às vezes é uma coisa tão simples, mas para eles é algo tão importante. E essa mulher, estou contando a história dela por causa disso, não estava contando. Então muitos passaram aqui mesmo, que deixaram essa história do serviço que eu amo contar, e vivenciá-los, e vivenciar o sonho que ela tem, é que um dia a gente esteja lá com ela. E nós também, quem sabe Deus vai preparar um momento desse para a gente ir lá. E Deus prepara, quando nós temos no coração, Ele prepara. Muitos sentaram em cima dos seus ministérios, da competência que Deus deu, do seu chamado, de tudo, sentou em cima. E volta aqui como aquela criança birrenta, é meu, é meu, é meu, é meu. Aí o Paulo fala assim, ele virá num piscar de olhar, acabou tudo. Você pode ter grana, você pode ter carro, você pode ter tudo, não adianta. Não adianta. Resolver o quê? O que você vai fazer a partir de hoje, diante daquilo que está exposto na Escritura? Não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras que estão dizendo. A palavra está dizendo. Se você quer ser grande, seja servo. O servo, ele escuta e obedece. O servo é outro tema, mas eu vou pregar. Eu falei isso outro dia com um grupo aí, acho que foi na escola dominical. Meus irmãos, o Senhor vem e nos dá comida. Ele põe a mesa. Põe lá para nós todos. A mesma porção, tudo igual. E fala assim: come. A pergunta é: o que você tem feito com essa comida? O que você faz com ela? Que Deus te deu. Não fui eu, é Deus. Ele deu. Ele colocou a mesa. O que você faz com ela? Querido, querida, Deus, Ele nos chama para algo mais eloquente do que isso que por vezes nós imaginamos que seja serviço. Algo mais. Então que eu e você possamos ser despertados para a obra que o Senhor tem para as nossas vidas. E Ele tem confiado a nós nesses dias. E nós possamos ser abençoados, bem-sucedidos, e que nós possamos com o tempo contar a história e dizer: olha, realmente valeu a pena, realmente foi bênção, realmente foi 10, realmente foi saboroso, foi gostoso.
Deus, Ele cuida de nós, Deus, Ele nos abençoa, Deus, Ele nos levanta, Deus, Ele nos fortalece, Deus nos dá possibilidades para que possamos avançar. E que eu e você possamos avançar. Eu não sei o que você vai fazer, se você vai orar a respeito se você vai tomar uma decisão na sua vida de servir. O Salmo 100 fala servir com alegria, porque também se for para servir aos trancos e barrancos, não é contra a Bíblia. A Bíblia não fala isso. Faça de qualquer jeito. Não, Salomão fala assim: se está nas suas mãos a fazer, faça e faça bem feito. O Salomão fala assim: ô preguiçoso, vai ter com a formiga, o menor inseto que tem por aí. Ele fala: vai ter com ela. Aprenda com a formiga, preguiçoso. É o Salomão que está falando, eu não. Aí briga com a Bíblia, briga com o Salomão, não sou eu. Em nome de Jesus, que o Senhor desperte nossas vidas para a grande obra que Ele tem confiado às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Se coloque de pé para parecer que vai acabar. E vamos orar, em nome de Jesus.